Bom, pessoal, bom dia. Difícil, né, de manhãzinha, acordar, depois de um dia intenso. Meu nome é Denis Tacitano, eu tenho muita experiência, né, já sou um cara mais velho, né, em software e marketing esportivo também. Trabalhei, tenho passagens pela Microsiga, quem não sabe, que é mais novo, é a TOTUS hoje, né, eu sou da época de Microsiga. Fui sócio de uma empresa aqui de Floripa, chamada J Experts, e hoje eu estou vice-presidente regional na SAP. Eu cuido da solução voltada para controle de gastos, chamada Concur. Tá? Do México para baixo, eu sou responsável por Concur, que eu sempre brinco que é a segunda solução mais importante ou a primeira na vida do vendedor, que é para pagar as despesas, né? Então tem que ser fácil, tem que ser rápido. Hoje eu vou falar um pouco sobre implementação de sucesso. Algumas etapas da implementação de sucesso cabem a todos os sistemas, mas principalmente falar focado no CRM. Tá? Quem aqui é cliente? Quem aqui é cliente da Zorro? Tá. Quem está pensando em trocar de sistema? Tá bom. Então vai servir, acho que para os que estão falando e também para quem é cliente. Bora lá. Como que a gente faz para construir o sucesso de uma implementação? São 3 etapas básicas. Primeiro, software selection, tá? Quando a gente vai começar a selecionar a solução. O projeto de implementação em si. Então, aqui entra a parte de consultoria. O software selection, geralmente, pode ser feito através de parceiros. Tá? Você contacta os parceiros da empresa que você quer selecionar ou a própria empresa. E depois, a parte do projeto de implementação, você pode implementar direto com a empresa ou você pode implementar também com esses parceiros. E depois vem cultura. Esse é o ponto mais importante. Por quê? Mesmo que você tenha errado em tudo isso aqui, a cultura é que vai fazer você utilizar ou não a solução. Por que eu comento isso? Porque eu já vi diversas empresas com uma cultura ruim não utilizar um software bom e bem implementado. E eu já vi várias empresas com um software ruim, uma implementação ruim e uma cultura forte utilizar a solução. No ponto de ter turnover, o vendedor pedia as contas porque ele não conseguia e não suportava mais utilizar o software. Mas tinha que utilizar o software. Não tinha como fugir. Então, essa parte aqui, ela vai fazer com que todo o resto funcione. Ele estando bem feito ou mal feito. Tá? Então, eu vou passar, lógico que a gente quer bem feito, começar pela seleção, depois passar pelo projeto de implementação, até chegar na cultura de vendas. Software selection. Vamos lá. Quem define as soluções? Vocês que levantaram a mão, que estão procurando mudar de solução. Quem vai definir as soluções que vocês vão começar a avaliar? Vocês perguntam para os vendedores o que eles trabalharam já? Vocês perguntam para o mercado? Vocês perguntam para todos os outros stakeholders envolvidos? O pessoal de administração de vendas? Para a diretoria? Toda empresa é questionada em algum momento, pelo menos para dar uma sugestão de qual software vai seguir? Se for rollout, empresa multinacional tem rollout, não tem como. Você vai ter que comprar aquilo, acabou. Aqui a gente passa disso. Aí não tem nem software selection. Tá? Vem da matriz, acabou, tem que usar, é isso, top-down. Agora, é muito importante, eu vejo que essa parte, a gente costuma não perguntar para os vendedores. Tá? A gente costuma deixar e negligenciar os vendedores que já trabalharam em outras empresas, que já utilizaram outras soluções. Tá. Eu defini quais serão as soluções. 2, 3, 4. Eu já vi processo com 12 soluções, que é insano. Isso nunca termina. Então é legal fazer um filtro para ter lá umas 3 soluções, umas 4 soluções no máximo.
Tá? Mas eu já vi processo com 12 soluções, aí começa um monte de tabela louca depois para conseguir definir. Agora, quem participa do processo de seleção? Aí, de novo, não todos os vendedores, mas algum vendedor vai participar do processo? Ou a escolha vai ficar só para a diretoria? O pessoal de administrativo de vendas vai participar do processo também? A diretoria. Por quê? Cada um dos stakeholders querem ter uma visão diferente. Eu utilizo o CRM, só que eu não imputo os dados no CRM. Eu puxo apenas os relatórios. Eu tenho uma visão do que é um CRM bom para mim, que às vezes não precisa nem ser um CRM. Pode ser só uma outra solução que puxa os dados CRM e gera um relatório. Então, eu vou participar de que etapa? O que vai pesar mais? O cara que está no dia a dia, ele vai participar dessa etapa? Tem que ter pelo menos um vendedor participando dessa etapa. É um vendedor que sabe as dores, que vai conversar com os outros vendedores e vai passar a visão do vendedor. Então, aqui vocês estão vendo que a gente está engajando cada um dos stakeholders e aqui já começou o processo de implementação. Aqui a gente já está no processo de implementação. A seleção faz parte do processo de implementação. Já começou. O processo de implementação não é somente quando entra lá, liga a máquina, coloca a senha e começa a parametrizar. Aqui já começou, porque você já começou a engajar todo o time. Aí, quem vai participar desse processo? Quem vai dar a cartada final? E aí vem para o lado de vendas. Às vezes a gente vai vender para um decisor e começa a falar do clique aqui, clique ali. Aí isso não vende. Quando você vai vender para o decisor, você tem que passar o quê? O que o decisor quer ver. Eu, quando vejo algumas apresentações, o pessoal começa a entrar no dia a dia, eu não quero ver isso. Por quê? Porque eu não entro no sistema. Eu quero o relatório. Aí o meu time quer ver o quê? O quão fácil é o sistema. O quão fácil é estar em campo e imputar os dados. Tá? Então, aqui, o processo, você tem que fatiar as apresentações, porque às vezes a gente coloca os decisores ou os vendedores em uma apresentação que ele olha e fala, pô, isso aqui não faz sentido para mim. E está consumindo o meu tempo. Eu já vi a apresentação de, vamos ver aqui como que os dashboards ajudam a visualizar, e o vendedor não quer saber disso. Tá. Ou, vamos ver como é fácil imputar os dados, e o gestor não quer saber disso. Então, quem participa do processo de seleção? E aqui, quem define a solução? Isso é extremamente importante porque eu já vi definirem soluções, fazerem todas as etapas, no final chega uma pessoa que não tinha nada a ver com o processo e falou, não, eu quero essa solução, e desde o começo eu queria essa solução, e eu só fiz todo esse processo para fazer um check the box ali. Então, essa etapa de software selection é extremamente importante. Agora, vocês precisam ter o que a gente chama de roadmap de implementação. O que é o roadmap? Quando que você vai ter que definir e começar a implementar a solução? Primeiro, vocês vão ter que comunicar isso no processo de seleção. Porque isso é extremamente importante para a empresa que está fazendo esse processo. E internamente na empresa, a empresa tem que saber que a gente não vai procurar um CRM e não vai fazer um processo que não tem fim. Esse processo tem que ter um fim, tem que ter um começo. O fim do processo de seleção para o começo do processo de implementação. Aqui falando um pouco do processo de implementação. Esse é um cronograma básico de implementação, tá bom? Esse é um cronograma básico, tá? Tem outros tipos de cronograma, tem outros tipos de metodologia, tá? Consultorias têm suas próprias metodologias, tá? Essa daqui eu coloquei uma metodologia que eu utilizava há um tempo atrás para a implementação de uma solução um pouco mais focada em ERP, tá? Mas também nós fizemos, acho que 3 implementações grandes, de mais de 8 meses, de uma implementação de CRM, de uma outra solução, tá? Que não era SAP, uma outra solução do outro lugar que eu trabalhava, baseado nessa metodologia. Tá? Então, voltando aqui, a gente definiu a solução. Os participantes do processo de seleção, eles têm que estar, ou é recomendável que eles estejam na organização do projeto. Tá?
para conseguir passar o bastão para os stakeholders que vão seguir aqui, caso não sejam eles os que vão seguir na implementação. E aí tem algumas práticas que são boas práticas. Algumas empresas, dependendo do tamanho da solução, contratam um time, tá, para fazer a sombra no dia a dia para esses stakeholders conseguirem focar no projeto de implementação. Por que dão errado vários projetos de implementação? Quem decidiu sai do jogo, entram outras pessoas, ou quem decidiu vai acompanhar e não tem tempo. A área de vendas, vou chamar a área de vendas para uma reunião. Ninguém vai participar no final do mês, ninguém vai participar no final do trimestre. A não ser que você implemente em um mês, é muito difícil de você ter esse time engajado. Então você tem que, talvez, contratar alguém, 1, 2, 3, enfim, depende da solução, profissionais, para participarem do projeto, enquanto essa equipe que foi contratada vai ficar no dia a dia. Denis, por que não contratar para ficar no projeto e a equipe ficar no dia a dia? Porque esse projeto, você tem que ter conhecimento dos processos da empresa. Você tem que ter conhecimento do dia a dia da empresa. Se você colocar uma pessoa nova, que não participou do processo, talvez ela faça uma coisa completamente diferente do que vocês estavam querendo lá atrás. Então aqui, a organização do projeto é fundamental que essas pessoas que participaram do processo de seleção estejam. Principalmente a pessoa que decidiu, que colocou a caneta, que vai ser o sponsor do projeto. Que depois vai impactar na cultura, que é o terceiro e principal item que eu vou comentar aqui. Capacitação. Aqui é um pouco diferente. O que a gente faz? A gente senta todo mundo, tá? Tanto o pessoal de organização do projeto, quanto os usuários, e a gente vai treinar antes de começar. Antes de começar. A gente vai treinar todo mundo na ferramenta. Qual ferramenta? A ferramenta como ela é. Sem parametrização, sem customização, como ela é. Todo mundo vai ver a ferramenta que a gente comprou mais a fundo. Por quê? Por que está em vermelho aqui? É aqui que vai dar o problema. É aqui que vai dar o problema. E às vezes a gente não sabe o que a gente está comprando e a gente quer mudar porque a gente está fazendo. Então, a gente dá largada com a capacitação. Pessoal, isso aqui é a melhor prática. É por isso que tem X clientes. É por isso que a gente comprou. É por isso que a gente visitou essas referências. É porque aqui estão as melhores práticas. Para evitar o quê? Para evitar isso daqui. Agora, a gente só evita isso quando a gente conhece o que a gente está comprando. Senão a gente começa a pedir coisas sem saber. Ah, não, aqui a gente faz assim, aqui a gente faz assado. E de maneira aislada não, estou com o espanhol, ilhada, de maneira ilhada. Um pede uma coisa, o outro pede outra coisa. Tá? E a gente segue no projeto ruim. Aí depois da capacitação, a gente vem para a revisão do alcance. O que é a revisão do alcance? Bom, a gente tinha um escopo. Talvez a gente tenha que mudar o escopo. Então a gente tem que alterar, aumentar ou diminuir o escopo. É aqui, depois da capacitação, tá, dos consultores saberem o que a empresa faz mais a fundo, porque não dá, num processo de seleção, você descer no detalhe do detalhe. Não dá para fazer isso. Tá? Vocês, muitos aqui vendem software, sabem que não dá para fazer isso. Isso vai ser feito aqui. Tá? Aí aqui a gente vai sentar e rever a solução. Vamos começar por um lado ou por outro. Vamos aumentar, vamos diminuir, porque aqui a gente já teve o entendimento. Aí passou para a revisão, aí sim a gente entra na análise gap fit. O que é análise gap fit? Legal. É o que eu tenho, o que eu quero ter, e se a solução cobre ou não. Aí eu vou começar a fazer esse depara. E aí a gente entra, que aí começa a dar problema de projeto, no quê? Foi orçado 1.000 horas e viraram 2.000 horas. Por quê? Porque aqui ninguém quis mudar o processo. Então, se vocês estão comprando ou vão comprar uma solução de mercado, se você quiser mudar toda a solução de mercado, não faz sentido. Se aqui estão as melhores práticas, e você, não, quero fazer como eu faço, aí tem 2 pontos. Então, você não quer a melhor prática. Você só quer automatizar o que você faz. Aí é uma coisa completamente diferente. Eu quero sair do Excel e automatizar. Eu não quero a melhor prática. Por quê?
A maior parte das empresas estão oferecendo o quê? Melhores práticas em cima de vários clientes que eles analisaram, tendências de mercado e estão oferecendo para você. Então, nessa análise Gap Fit, aqui que começa. A gente empresa faz desse jeito e o fornecedor faz do outro jeito. Vocês podem mudar o processo? Não? Ok. Então, a gente vai para customização e parametrização. Pode mudar porque esse processo é uma boa prática de mercado? Posso mudar. Ok. Então, aqui a gente faz análise para chegar no mais que a gente chama de vanilla, no mais padrão possível. Porque o mais padrão possível vai ajudar vocês, inclusive, quando essa solução que vocês estão adquirindo evoluir. Quando você sai do padrão, a solução evolui, você fica para trás. Principalmente na época que as soluções eram on-premise. Agora, no cloud, é mais difícil de você ficar muito para trás. Tá? Então, fez aqui a análise, não tem jeito, cai para cá. Aí, aqui é um buraco que a gente não sabe qual que é o tamanho do buraco. Tá? Dependendo daqui, esse buraco fica muito grande. E a customização que vocês orçaram lá atrás, ela cai por terra. E não adianta colocar a culpa no fornecedor. Por quê? Porque no processo de avaliação, não tem como você descer no detalhe do detalhe. E quando você quer descer no detalhe do detalhe, você nunca implementa uma solução. Por quê? Porque você vai querer fazer... Eu já vi processo de 3 anos de avaliação. E no meio, o que aconteceu? Trocaram todos os stakeholders, teve que refazer. Aí depois, trocou a diretoria, teve que fazer o quê? Refazer. E aí, nunca implementou a solução. Qual que é o ponto principal? Nessas duas partes, e nessa aqui, você conseguir evitar essa daqui. Aí quando você evita, não dá para evitar 100%. Quando você evita ao máximo, aí você consegue seguir com o fornecedor que você elegeu. Aí depois você faz a transição, não vou falar muito da parte de transição, até entrar na parte de produção. Aí a produção é o crítico, e aqui entra o que eu comentei lá no começo, que é o patrocinador. Tá? Quem é o patrocinador do projeto? Primeiro, para chancelar, vai entrar no ar agora. Tá? Não tem jeito, vai entrar no ar. Ah, mas está faltando, mas vai entrar no ar do jeito que está. A gente vai abandonar a solução anterior. Tá? E aí precisa de um patrocinador forte e engajado com a cultura da empresa. Aí entrando na parte da cultura de vendas. E essa é uma parte que a maioria das empresas pecam. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Essa é a parte que a maioria das empresas pecam por deixar na mão. Aí fica que nem eu comento que no Brasil tem aquela, já viram? Ah, essa lei não pegou. Como que uma lei não pega? Como é que o CRM não é usado? Aonde eu trabalho, não tem como o CRM não ser usado. Por quê? Porque o vendedor é penalizado. Porque os canais são penalizados. Uma vez eu estava de férias e me ligaram. Aí eu olhei e falei, bom, é da empresa tal, né? Isso aí há 20 anos atrás. Aí eu atendi. Aí falaram, Denis, a gente está fazendo uma ação de marketing, a gente vai investir no roadshow por todo o Brasil para acelerar as contas que estão no pipe, contas C e B, segundo os nossos critérios lá do CRM. Legal. Só que os seus parceiros, eu gerenciava 15 parceiros na época, eles não têm nenhuma conta em C e B. Então, assim, eles vão ficar de fora, né? E a gente sabe que isso é erro do sistema, que eles não atualizaram. O que você quer que eu faça? Eu falei, você deixa eles de fora. Por quê? A gente faz tudo baseado no sistema. Se eu não atendesse o telefone, como é que vocês iam fazer? Então, eles foram penalizados. Aí começou a rodar o roadshow, começou a dar impacto na venda, eles me chamaram. Eu falei, olha, isso aqui era para quem tem conta em C e B, em B e C. Vocês não tinham, mas a gente não atualizou. Problema de vocês. Vocês foram penalizados. A gente só celebra a venda quando você faz a venda no meu time. Qual que é o primeiro passo? Quando chegou o DocuSign assinado, já fiz um jabá aqui do DocuSign. Quando chegou o DocuSign assinado,
O primeiro passo é, o vendedor abre o CRM, coloca o on e o motivo do on. E aí começa todo o processo de liberação de senha e tudo mais. Enquanto não tiver isso, ninguém celebra no time do Teams. Por quê? Porque a cultura é o CRM acima de tudo. Como que a gente faz? Planejamento de território. Tá? Eu não sei se vocês fazem no começo do ano, meio do ano, o planejamento de território. Eu trabalho com vendas enterprise, então a gente assigna o território e dá nome e sobrenome para cada uma das contas que fazem parte do território de cada um dos vendedores. Então ele sabe, ele pode ter. Alguns têm 5 contas, outros têm 500, outros têm 5.000, dependendo do território que está. Se é key account, se é mid-market. Então eles sabem nome e sobrenome. Como que ele sabe o nome e sobrenome? Está dentro do CRM. Então, na próxima semana, eu vou pegar e vou mandar o arquivo que a gente vai extrair do CRM para a área global, assignando cada uma das contas, para no 1º de janeiro, cada vendedor já entra com as contas assignadas. Como ele vai saber o território dele? Ele vai entrar no CRM, se ele não entrar, não tem como ele saber, e está lá assignado. Se tiver algum erro, ele vai vender e vai cair para o outro vendedor. Então, se Santa Catarina é o território dele, e tiver uma conta em Santa Catarina no nome de outro vendedor, ele vai se preocupar. Ele vai abrir um ticket, ele vai escalar. Por quê? Porque na hora que ele vender essa conta, vai ser alocado, porque o CRM é que comanda o dia a dia da empresa. E aí eu falei, se o CRM é ruim ou é bom, não importa, vai ter que usar. Por quê? Porque está comandando o dia a dia. Em cima do CRM, a gente faz também o account planning. Detalhamento da conta, mapeamento de stakeholders, quais são os contatos, todo o histórico, se um SDR já tocou, quando você passa para o vendedor, se outro vendedor saiu, quando volta, todo o planejamento do que a gente vai fazer e o que foi feito está no account planning. E aí eu pergunto, a sua empresa faz planejamento de território? Faz o account planning? Você pega aquela conta-chave. Eu tenho aqui essas 5 contas-chave que eu quero fechar. Eu vou sentar e vou estruturar com todo o time, com o time de pré-vendas, com o time de marketing, com o time de vendas, com o time de pós-vendas, e vou estruturar. Como é que eu vou atacar essa conta? A gente vende conta de milhões. Como é que eu vou atacar? Eu tenho que pensar em quais ações, em conjunto, eu vou fazer. Isso é feito e alimentado dentro do CRM. Por quê? Porque depois vai estourar várias etapas e várias ações para vários times distintos, que também veem o CRM. O CRM não é visto somente pelo time de vendas. Todo o processo na empresa se alimenta do que está no CRM. O pessoal de administrativo de vendas me liga e fala, Denis, o que você vai vender nesse mês? Qual que é a projeção? Qual que é a minha resposta? Vou te mandar um Excel, pera, deixa eu ver? Não. Pega no CRM. QBR, que é o Quarterly Business Review. A gente para de 3 em 3 meses, o nosso fechamento é trimestral, ano calendário. Né? Vocês podem fazer mensal. Mensal eu acho que é um pouco pesado fazer um QBR mensal. Né? Então a gente abre o CRM e puxa todo o histórico. Por que eu estou falando muito aqui de CRM? Isso aqui são rituais de vendas, de equipes de alta performance, de equipes enterprise. Tudo isso é baseado na informação que está no sistema. O vendedor não vai abrir um Excel, não vai abrir um Word e começar a me falar de planejamento de território ou falar de QBR. Ele pode até puxar as informações para um PPT para ficar mais fácil, mas é a informação que está no sistema. Quando não é, ele abre, a gente olha e fala, peraí, mas está falando que tem 1 milhão em pipe aqui, mas eu estou vendo aqui no sistema tem 500. Ah, sabe como é? Isso não tem. Por quê? Porque eu não sei como é. Tem que ser como está no sistema. Então, toda essa cultura e essas que a gente chama de cadências, no caso rituais, são feitos baseado no sistema. Então, vocês veem que a cultura e os rituais estão empurrando para a utilização do sistema. E aí fica mais fácil a utilização do sistema. Então, o que é o QBR? Você senta, você vai ver para trás o que aconteceu, o vendedor vai apresentar para a diretoria, tá? Vai apresentar para todo um time, vai ver para trás e vai ver para frente. Eu tenho que fazer isso, é isso que eu tenho,
em sistemas, são essas atividades de marketing, o pessoal de marketing está junto, então todos os times em conjunto para conseguir ver o que errou e ver para frente o que está certo, até para conseguir mudar. Tá? Então, legal. Tá ruim para frente? Como é que está o plano de contas? Ah, não, qual que é o meu problema? Meu problema é o meu território que está ruim. Teve algum problema no meu território ou algum segmento? Então, aqui, ó, vocês vão ver quando cada um dos rituais vão se conversando. Tá? A gente faz a revisão, pode ser que está ruim a conta. Não, não está ruim. Está ruim o território, dá tempo de mudar. Eu não posso mudar no final do ano. Eu tenho que mudar pelo menos de 3 em 3 meses. Forecast. Tá? E aqui vem um ponto de atenção. Eu não sei se todos têm forecast, pelo menos semanal, com todo o time de vendas, junto com o time de marketing, junto com todos os times. O nosso forecast reúne todos os times. Por quê? Porque os times não podem... Porque quando não está o marketing coloca a culpa em... Não sei se é só em algumas empresas que eu visito, mas o pessoal de vendas reclama do de marketing que gera lead ruim, e o de marketing gera um leads maravilhosos, passa para vendas que não sabe vender. Não sei se é só dentro de casa que eu tenho isso, né? Mas isso a gente evita. Como? Primeiro, todos participam do planejamento de território, todos participam do planejamento de contas, todos participam dos QBRs e todos participam do forecast. Tá? O que vai ter que fazer nessa conta? Todos participam. Marketing participa. Por quê? Porque às vezes pode ter uma ação do SDR que gerou. Tá? Pré-vendas participa. A área de finanças participa. Se eu estou vendendo para financeiros, muitas abordagens, por que não o CFO da empresa fazer? Se eu estou vendendo para CHRO, por que não a diretoria de RH fazer? Eu já tive casos que a VP de RH era a minha vendedora fazendo FUP num colega dela. Por quê? Porque a gente estava vendendo para um outro vice-presidente de RH. E ela conhecia, tinha relacionamento, ela fazia o FUP. E ela entrava no forecast. E ela passava os dados do forecast. Agora, para gestores, o forecast é aqui que entra o erro. Não é uma reunião de reporte. O forecast é uma reunião de aporte. Qual que é a diferença? Para reportar o que está acontecendo na conta, para isso você tem o CRM. É aporte de inteligência e de estratégia. Eu não faço uma reunião de forecast perguntando para o vendedor o que ele fez. O que ele fez e o histórico tem que estar no sistema. E eu tenho que ler antes o sistema, para entrar já acelerado. Por quê? Se eu não leio o sistema, por que alguém vai colocar informação no sistema? É aí que entra a cultura. Então, eu cansei de ver reunião de forecast. Tá? O que você está fazendo? Ah, tá, tomando nota. Ah, tá, legal. E você? Olha, assim não dá, hein? Vamos lá, raça, tem que vender mais. Comissão. Não é isso a reunião de forecast. A reunião de forecast é legal. Eu li aqui o que você escreveu, que não pode ser um texto gigantesco. Eu entendi isso, tal. A gente fez a última na semana passada, então tá quente. Legal. Tá. Como eu posso te ajudar? Você tentou fazer isso? E aí, por que reunir todo o time numa reunião de forecast? Eu sei que às vezes é chato, um vendedor dorme, o outro está no celular enquanto o outro está falando, mas por quê? Não sei se vocês já viram aquele seriado do Dr. House, tá? Que eu acho muito legal. O que o Dr. House faz? Para quem não conhece, ele é um médico especialista em doenças que ninguém consegue descobrir o que acontece. Ele tem um time de 4 especialistas que ajudam ele a descobrir a doença. Quando ele está descobrindo a doença, é uma reunião de forecast. Por quê? Ele fala, tá aqui, ó, o cara tá com febre, vomitando sangue, o olho lacrimejando. Médico 1, pode ser não sei o quê. Ah, não, porque tem isso, isso e isso. O médico 2, a gente já tentou isso? Não, não tentamos. Por quê? Aí toda equipe começa a aportar inteligência e experiência para tentar chegar no resultado. Agora, o gestor não é o único a fazer isso. Eu, como gestor, eu estou em menos contas no dia a dia do que o meu time. Meu time está lá na área de combate. Então, quando o vendedor fala, olha, aconteceu isso, 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 eu falo, alguém tem essa experiência aqui? Eu tenho. A gente concorreu com esse mesmo cara nessa conta. Aí o pré-vendas fala, olha, eu participei de uma outra solução que conseguiu cobrir esse gap.
Ah, legal. O outro, eu trabalhei aqui, então vamos juntos, como equipe, chegar aportando inteligência. Então, quem tiver reunião de forecast aqui, que é abrir, primeiro, se abrir um Excel, ou abrir um Word, ou abrir um PowerPoint, ou pegar um caderno e começar a escrever o que o vendedor está falando, você não vai ter cultura para utilizar a solução que você está comprando. Aí esquece, aí vai para o caderno. Vocês ganharam um caderno aqui, use esse caderno para fazer a parte dos comentários de cada vendedor. Eu entro no CRM, inclusive a gente vê qual foi a última, eu faço um reporte global, eles entram e falam, Denis, tá, a última atualização dessas X contas foi na semana passada. Legal, dá para confiar. Olha, esse vendedor, a última atualização dele foi há 2 meses atrás. Então, como é que eu vou confiar na informação que está aqui se ele não atualizou? Então, mesmo que o status seja não tem atualização, você tem que atualizar o não tem atualização, para ver que você passou na conta, não é que você esqueceu. Então, isso começa a dar a cultura do CRM. Quando eu entro numa reunião de forecast, a gente vê todos esses parâmetros. Quem atualiza, quem não atualiza, quem é ofensor, quem não é ofensor. A gente cria o bloco de contas. Tá? Por que essas 10 contas principais não têm atualização semanal? E o forecast, pessoal, dependendo do período, ele é diário. Tá. Se o meu fechamento é anual acaba em dezembro, eu estou na penúltima semana de dezembro, eu vou fazer batida diária. Para saber o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar, se está parado no financeiro. Aí não fica nem mais forecast estratégico, aí é forecast operacional. Tá, o cliente já recebeu o contrato, não recebeu, o financeiro, aí é outra mentalidade que você faz no forecast para agregar inteligência. Então aqui, planejamento de território, account planning, quarterly business review, isso aqui tudo vai dar a cultura. E o pipeline health check. O que é o pipeline health check? Como é que está o seu pipe? Isso você só vê no CRM. Então você fala, Denis, alguém aqui demora 6 meses para fazer uma venda? Tá. Então vocês deveriam já estar fazendo o forecast de junho. Que é o que a gente faz. Se eu demoro 6 meses para fazer uma venda, eu já estou vendo junho como é que está. Porque se eu demoro 6 meses, agora eu tenho que estar trabalhando já mais ou menos o junho. Algumas áreas nós demoramos 1 ano para fazer uma venda. Então eu já estou vendo o ano que vem. O dezembro do ano que vem. E já estou trabalhando com, primeiro, na parte de account planning, para saber se vai demorar 1 ano, para eu ver se está no pipe já. Então, se o seu processo de vendas, lógico, eu tenho uma parte que eu sei que demora 6 meses, agora eu tenho uma parte que demora, eu sei que 20% do meu número eu consigo gerar dentro do próprio trimestre. Agora, como é que eu sei isso? Porque tudo eu tenho no CRM. Se eu não tenho nada no CRM, eu não consigo ter essas informações. Então, quando eu preciso vender 1 milhão e entro no trimestre com 800 mil, e o pessoal fala, está faltando 200, eu falo, mas eu consigo gerar 200 mil dentro do próprio trimestre, por conta do histórico dos meus 3 últimos anos, aí eu desconto a pandemia, aí tudo isso eu tenho informação. Se não, entra às cegas. Então, se vocês trabalham uma conta hoje para fechar daqui 6 meses, você já tem que fazer um mini forecast de junho. Porque se não tiver agora, não vai fechar. Ah, mas tem muita conta fora do radar. Está errado. Aí quando você cobra daqui 6 meses do cara, o cara começa a atualizar. E a gente... Agora voltou. Voltou. É. Como é que está junho? Quando o vendedor vê que você está vendo isso, você está avaliando isso, aí ele começa. O que acontece agora? Final de ano, transição de contas, regra de transição. Eu tenho um território que pode passar para outro vendedor. As contas que estão sendo trabalhadas têm uma regra. Eu não posso chegar a passar e perder todo o histórico. Quantos meses eu dou de comissão quando eu passo para outro vendedor? Olha, se fechar no primeiro mês, você recebe 100%. Se você passou para o outro e fechou no segundo mês 50%, para ter essa regra, tem que estar no sistema. Aí o que acontece? Todas as contas estão no sistema. Por quê? Porque se não tiver no sistema e atualizado, não tem regra de transição. Então, o que eu estou passando aqui para vocês? A cultura de vendas, esses rituais amarram a cultura de vendas.
O comissionamento amarra a cultura de vendas. Agora, isso cabe ao gestor, cabe ao marketing, cabe à pré-venda, não cabe só a vendas. E o CRM ele não é visto somente na hora da reunião de forecast, e algumas empresas nem na reunião de forecast, porque o pessoal toma a nota e fala, então atualiza lá. Você já tem que trazer para a reunião semanal isso e tirar o pessoal da zona de conforto. Toda a área de marketing faz o planejamento em cima disso. O pessoal fala, Denis, por que eu tenho aqui não sei quantos milhões em pipe, eu não vou fazer mais evento. Eu não preciso fazer mais eventos. Por quê? Porque tem pipe suficiente. Aí o vendedor fala, mas o pipe está ruim. Se está ruim, você entra lá e dá baixa no pipe que está aberto. Porque a nossa visão aqui é que ninguém vai dar conta de tanto pipe que está aberto. Então, pessoal, passei pelo processo de seleção, passei pelo processo de implementação. Esse processo aqui, que é o principal, que é a cultura de vendas. Tá? Se vocês tiverem uma implementação ruim, uma seleção ruim, a cultura vai empurrar. Vai ter que estar registrado no CRM. Não é isso que a gente quer. Por quê? Porque isso dá desgaste. Né? O vendedor começa a achar que o departamento de antivendas fala mais alto do que todo o resto. E não é isso que a gente quer. Por isso que a gente quer ter um departamento de vendas saudável. Tá? Então agora eu queria abrir para a pergunta de vocês. Aqui é meu LinkedIn. Tá? Sou muito ativo no LinkedIn. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim. Sou ativo também no Instagram, mas meu Instagram eu tenho para um projeto social. Eu comecei a pintar quadros na pandemia e comecei a vender os quadros em troca de cesta básica. Aí eu divulgo esses quadros no Instagram, vendo para ajudar umas 2 instituições de caridade. Então, se quiserem me acompanhar no LinkedIn e no Instagram. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.